Muitos de vocês já ouviram falar de suporte e resistência antes. Mesmo ouvindo falar desse assunto, mesmo entendendo esse assunto, pode ser que o seu resultado não esteja legal. E isso significa que a sua interpretação de suporte e resistência pode estar incorreta. E é por isso que é importante cada minuto dessa aula. Essa aula é uma aula prática, é uma aula juntamente, não só de forma prática, mas teórica também. Você verá não só no gráfico, mas a teoria por trás disso, o porquê é importante, o porquê funciona, quais são relevantes e como agir. Muitos até sabem o que é um suporte, o que é uma resistência, mas quais são importantes, quais realmente importam, porque acabam escolhendo logo aqueles que não são relevantes para abrir uma posição, e devido a isso acaba perdendo muito dinheiro. E vamos para o que importa: suporte e resistência. O que é? Quais são importantes? Como agir? Como utilizar isso ao meu favor no dia a dia? Muitos acabam ingressando em operações que na mente ali está cumprindo com o método, mas a operação vai e falha. Uma operação que era linda, mas falhou. Provavelmente é por conta de algum suporte ou resistência. Ou você acaba entrando logo naquela operação no qual você confia naquele suporte ou confia naquela resistência que acaba não te ajudando. Ou seja, era um suporte fraco ou uma resistência fraca que no final das contas nem serviu. Não te ajudou em nada. Era uma ilusão. Então essa aula vai te mostrar a importância disso. O que é um suporte? Vamos começar com o que é um suporte para que vocês entendam de vez o significado de suporte e o que é uma resistência, porque tem diferença de um para o outro. O que é uma resistência e o que é um suporte, tá? O que é um suporte? O suporte é um local do gráfico, um lugar no gráfico que vai segurar ou impulsionar o preço, ok? Preço cai, bate em um local do gráfico no qual ele vai segurar essa queda e vai subir. Ou o preço abre e começa a subir em cima de um local específico que está agindo como suporte. É como se fosse um piso. Se tem uma pessoa aqui, pulando em cima desse prédio, imagina uma pessoa querendo pular de cima de um prédio. Pensa num prédio bem alto, vários andares, e ela está querendo pular daqui de cima. Claro que vai dar em morte, mas só para você imaginar. Se essa pessoa pensa em pular de cima de um prédio, aonde ela irá parar? No piso, no chão, na base, aqui, Aqui será o suporte. Então, nós chamamos isso de suporte, que é o piso. E o que é uma resistência? Algo que eu gosto de ajudar vocês a lembrar a diferença do suporte e da resistência é uma ilustração. O chuveiro do seu banheiro tem uma resistência nele para esquentar a água. A resistência ela fica onde? Fica em cima, no chuveiro. Então, a resistência sempre será o que está acima e o suporte sempre será aquele que está abaixo, ou seja, o piso. Resistência é um local do seu gráfico que vai atrapalhar o preço de subir, ou vai impulsioná-lo para baixo. Ou ele vai atrapalhar de subir ou vai impulsionar para baixo, caso o preço, é claro, esteja aqui, vindo de baixo para cima. Se o preço está vindo de cima para baixo e bate num local do gráfico relevante, isso aqui é um suporte, porque o preço veio de cima para baixo, bateu contra ele, é um suporte. Agora, se o preço faz o contrário, vem de baixo, os candles, a ação vem de baixo e bate num teto, isso é chamado de resistência. O chuveiro está acima da sua cabeça, o chuveiro tem uma resistência. Então, quando o preço vem de baixo para cima, bate nesse local, isso aqui é uma resistência. E Giovanni, qual região do meu gráfico acaba agindo como uma resistência, ou seja, atrapalhando o ativo de subir? E qual região do meu gráfico acaba agindo como um suporte, atrapalhando o preço de cair?
de passar desse local. Eu vou te explicar aqui de forma bem simples quais regiões do gráfico acabam fazendo isso. Supondo que o ativo fez um forte movimento de alta e depois desse forte movimento de alta teve uma queda muito violenta. O ângulo de inclinação dessa queda é forte. Não é aquele ângulo suave em 45 graus como um deslize. É um ângulo poderoso. Imagina só, o ativo vinha de forma lateral, explodiu e voltou de forma extremamente violenta, em um ângulo em V. Olha só, um V de cabeça para baixo. Esse local do gráfico agirá como uma resistência. Se o ativo algum dia volta a operar naquele mesmo preço, esse local do gráfico agirá como uma resistência. E por que que isso acontece, Giovanni? É magia? O que está acontecendo por trás aí? O que está fazendo o preço cair novamente? O porquê que esse ponto do gráfico fará com que o preço tenha dificuldade de passar dessa região? Por conta das emoções. Exatamente isso que você acabou de escutar. Emoções. Uma pessoa, pensa só numa pessoa física que comprou essa determinada ação, esse determinado ativo. Ela comprou o Apple a 50 USD. E a Apple, ela valoriza bastante a ponto de chegar em 250 USD a ação. Se em um determinado momento a ação que chegou a 250 USD violentamente volta, tornando assim uma ação de 170 USD, quando a ação volta novamente no patamar de 250, que é a sua máxima, essa pessoa ela não vai pagar para ver, ela vai realizar lucros. Se ela estava comprada a 50, experimentou uma grande queda violenta a ponto de valer 170 e o ativo volta naquele local novamente, ela não vai ficar pagando para ver. Ela vai realizar, mesmo que seja pouco, mas ela vai. Então, mesmo que temporário, o ativo vai produzir ruído e dificuldade de passar dessa região. Normalmente ele não vai passar de primeira, normalmente ele terá dificuldade de passar de pontos violentos do gráfico. E lembra do ângulo da inclinação. Ó. Isso aqui é um ângulo muito poderoso, bem diferente disso aqui. Ó. Isso aqui é um ângulo suave. Isso aqui, ó, o ativo facilmente ele consegue ultrapassar dessa região por conta do ângulo suave. Não mostra poder vendedor, não mostra violência na ponta vendedora. Pelo contrário, mostra um retrocesso suave no qual grandes players estarão acumulando novamente. Isso aqui mostra medo. Isso aqui expressa sentimento de medo. O ativo violentamente caiu em um ângulo muito poderoso. Quando o ativo torna a operar naquela região novamente, aquilo ali vai agir como um empecilho para continuar para cima. Por quê? Porque muitas pessoas foram prejudicadas nesse local e muitas pessoas também não foram prejudicadas nesse local, tiveram grandes lucros nesse local. Eu vou até explicar isso para vocês novamente. Ó. Se você é um vendedor e você vende bastante a ação de Apple nessa região aqui, ó, e obtém, por meio disso, grandes lucros. Supondo que você viu que a ação de Apple estava extremamente valorizada, as médias móveis ficaram para trás, a 20 períodos estava passando aqui embaixo e a 200 períodos estava bem aqui, ó, lá embaixo no gráfico. E o ativo, ele violentamente se distancia das médias, estando bem expandido. O normal era o ativo estar aqui, ó, próximo das médias, e ele se distanciou de forma extremamente violenta, como foi o caso aqui no desenho. E nesse local, você vai lá, ó, e obtém grandes lucros. Você vende a ação a 200 e ela cai valendo lá 180. Ou seja, você teve gigantes lucros nesse lugar. O que você fará se o ativo novamente
torna a testar essa região. Se você colocou muito lucro no bolso, provavelmente você vai querer aproveitar novamente essa oportunidade, ou seja, vender novamente para colocar mais lucro no bolso. Se você já me acompanha há alguns meses atrás ou algumas semanas atrás, você sabe muito bem da qualidade do conteúdo deste canal, não só daqui, mas também do meu perfil do Instagram. E, sabendo desse conteúdo valioso que eu venho passando, imagina só o que terá pela frente em junho, num evento de 3 dias. Em 3 aulas sequenciais, eu vou te passar todo o passo a passo completo para você viver de trading. Essa é a promessa do evento. Se você participar desse evento online, inclusive você pode assistir da sua casa, você sairá de lá com um plano detalhado, passo 1, passo 2, passo 3, para você de fato viver de trading. E no gráfico, Giovanni? Me mostra lá no gráfico agora isso agindo. Vamos lá abrir no gráfico. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O ativo, ele produz uma alta muito forte. Olha o ângulo dessa alta. Isso aqui é o gráfico diário de Apple. O que você pode fazer? Você pode muito bem chegar aqui e marcar com uma linha bem aqui, a região no qual Apple vai agir como um suporte. Por quê? Porque olha o ângulo dessa alta. Tá vendo? Que é um ângulo muito poderoso. Percebe? Isso aqui é um ponto muito relevante. Outro local onde o ativo vai muito provavelmente atrapalhar a sua operação de compra. Aqui, Aqui muito provavelmente ele vai atrapalhar a sua posição de compra. Por quê? Porque essa média móvel de 200, ela reflete o preço médio das últimas 200 barras e muito provavelmente aquele big player que acumulou aqui uma venda, caso bata lá no preço médio dele, ele vai realizar um pouco mais de lucros. Aonde ele vai parar de vender? Quando está longe do preço médio dele. Quando está perto, ele vende novamente. Quando está longe, não. Ele não vai ficar vendendo enquanto está barato. Ele vende quando chega no preço médio da venda dele. É como se a linha da operação do big player está bem aqui, aquela linha pontilhada que determina se ele está no prejuízo ou no lucro. Aonde ele vai vender? Quando está bem longe? Não, se ele está operando na venda, ele vai vender quando fica caro. Ele vai realizar lucros quando está longe. Ele vai colocar dinheiro no bolso quando está longe. Então, onde age como suporte é bem aqui. Onde age como resistência, se o ativo está vindo de baixo, alta é bem aqui. Aqui é a resistência. Percebeu? E não só isso, aqui também temos uma resistência aqui, máxima, queda, estamos aqui na região de máxima. O preço ele já ficou 1, 2, 3, 4 dias seguidos no mesmo local. Está meio que lateralizando nessa região aqui de máxima. É um ponto aí de atenção. A máxima desse movimento de alta está travando o preço. E Giovanni, você foi para o time frame diário. Por quê? Porque nem toda máxima e mínima é relevante. Por exemplo, a máxima dessa barra vermelha, fica de olho aqui, a máxima dessa barra vermelha, ela facilmente pode ser rompida, porque ela é a região da metade de um forte movimento de alta. Se tivermos aqui um forte movimento de alta, qual é o local onde teremos um grande interesse comprador? Bem aqui, na região da metade desse movimento de alta. Então, não fique marcando máxima de um local onde tem grandes probabilidades de gerar uma explosão de alta.